pessoal da WTV, pessoal que curte esporte, especial, né, o pessoal que curte Fórmula 1. E ontem tivemos uma corrida espetacular, né, tivemos uma segunda etapa de 23, né, desse ano de 2021, em um GP que anteriormente era chamado de GP de San Marino, né, Imola, e desde o ano passado mudou de nome, né? Passou a se chamar Emília-Romagna, que é uma região que fica no norte da Itália, né? Ele fica mais ao norte, tem a Lombardia, ao sul ele tem a Toscana, né? E é uma região que é banhada ali pelo Mar Adriático, né? E é uma região super, mega importante para o setor automobilístico, né, especial da Itália, né, grandes marcas italianas estão naquela região, né, tem lá a Lamborghini, tem Dallara, empresas de carros elétricos estão ali, a Maserati, a Ducati. Então é uma região extremamente importante, né? E tivemos uma etapa muito legal que mostra o quanto esse ano, né, teremos uma competição bem interessante, né? Interessante no sentido de ter uma rivalidade, né, que já há tempos a gente não tem. Então essa rivalidade que está aparecendo aí já vem há algum tempo, né, entre Red Bull, no caso dos construtores, né, Red Bull competindo muito mais com a Mercedes, que foi soberana durante os últimos anos, e nós estamos vendo aí o ressurgimento, né, de grandes marcas, né, como a McLaren e a Ferrari, que o ano passado teve um ano horroroso, e esse ano parece que conseguiu, as coisas parecem que vão entrar nos eixos, né? Então, uma corrida que teve muita coisa interessante, teve chuva, teve rodada, teve erro do Hamilton, gente. O Hamilton, que é um piloto excepcional e que há muito tempo não erra, errou ontem, né? Ele deu uma escapada e deu um show pra gente. E, aliás, ele deu uma escapada e também deu muita sorte, né? Por que ele deu muita sorte? Porque isso aconteceu na volta, se eu não me engano, de número 31, e na volta de número 32, o Latifi, aliás, tivemos lá o Bottas, né, se envolvendo com o George Russell, né, um acidente entre eles, e aí a corrida foi interrompida durante aproximadamente 24, 25 minutos, né? Antes disso, a gente já teve no início da corrida, logo na largada, aliás, uma largada excepcional do Verstappen. Ele estava em terceiro e ultrapassou, né, o Pérez e o Hamilton. Então ele acabou ficando em primeiro lugar. Uma corrida excepcional do Verstappen. E aí, logo na segunda volta, o Latifi se envolveu com o Mazepin num acidente. E aí já teve safety car. Depois de uma série de situações, a chuva, troca de pneus e tudo mais. E aí na volta 31, isso que eu acabei de falar, né, que o Bottas rodou, deu sorte, conseguiu voltar. Ele foi para a brita, mas ele conseguiu voltar. E aí na volta seguinte teve interrupção, né, bandeira vermelha. E essa bandeira vermelha ajudou o próprio Hamilton, que além de ser um excepcional piloto, um piloto de muitas qualidades, também mostra que tem muita sorte também. E a sorte que o ajudou, né? Então ele, que chegou a ficar em oitavo na corrida, conseguiu fazer uma corrida de recuperação e, faltando 3 voltas para o final, ele ainda passou... conseguiu passar o Lando Norris, né? Aliás, Lando Norris que foi o piloto do dia. O Lando Norris que também fez uma corrida excepcional, largou em 7º, né? E conseguiu ficar aí muito feliz, inclusive, né? Com o 3º lugar, porque ele viu que realmente não dava para segurar o Hamilton, que estava atrás dele ali, ele estava ali em segundo, e aí ele cedeu o lugar para ele.
Mas uma corrida que, se não fosse tudo isso que aconteceu, todos esses problemas, todas essas situações, poderia ter sido uma corrida enfadonha, porque é um circuito, né? Dino Ferrari, né? E Enzo Ferrari, é um circuito que ele não tem muita alternativa de ultrapassagem, com exceção da situação que aconteceu por conta da chuva, né? Isso acabou criando várias situações. E uma dessas situações é o fato de ressurgir, né, com o Lando Norris aí, que largou em sétimo e chegou numa posição muito boa, né, em terceiro lugar, ressurgir a McLaren. Que bom que a McLaren está de volta, né? Que bom que a McLaren consegue uma vitória assim, no caso terceiro lugar, mas é uma vitória para a situação atual, né? Mostra que ela está subindo e que vai competir, vai tentar ser a terceira força aí, vai competir com a Ferrari, né? A Alpine que ela deixa um pouco a desejar, que a gente imaginava que ficasse aí no terceiro, lutando entre terceiro e quarto lugar, não é o que acontece, está muito lá atrás. Então a McLaren se mostra bem legal. Bom, a RBR, que é uma equipe que está se mostrando muito equilibrada, olha que interessante, ela está muito equilibrada e realmente vai ser uma pedra no sapato da Mercedes para tirar essa hegemonia da Mercedes, né? Se bem que teremos adiante aí algumas etapas que favorecem um pouco mais a velocidade da Mercedes, né? Mas em termos de equilíbrio, a RBR pode ser sim uma grande competidora, né? E pode tirar aí da Mercedes essa hegemonia. E aí o que é bacana para quem gosta de automobilismo, né? Toda essa situação de ser competitivo, de rivalidade, né? O Hamilton agora parece que arrumou um piloto à altura, né? O Verstappen aí, o Lando Norris, que é um cara também muito bom, então tendo bons equipamentos, certamente vão dar muitas alegrias para nós que somos amantes da Fórmula 1. Bom, a classificação, né, final ficou o Verstappen em primeiro, Hamilton em segundo e o Norris em terceiro, Leclerc em quarto e o Sainz em quinto, né? Notem que tem a RBR, Mercedes e McLaren aí. Depois a Ferrari com o quarta e quinta posição, que é muito legal isso, né? E o Ricardo vem logo atrás em sexto, que também é da McLaren. Que ainda não conseguiu encontrar aí um equilíbrio bom para poder ser um pouco mais competitivo. Mas certamente estamos ainda na segunda etapa, isso vai acontecer lá para frente. Bom, no Mundial de Pilotos, a Mercedes vem aí, na verdade, o Hamilton com 44 pontos. E o interessante é que o Hamilton conseguiu olha só, ele rodou, teve várias situações e tudo mais, conseguiu no final com carro já desgastado, com pneu desgastado, conseguiu ainda um ponto só para tirar o gostinho lá do Verstappen, né? Então o Hamilton está com 44 pontos, o Verstappen com 43, o Norris com 27, Leclerc com 20, o Bottas com 16. O Bottas que ficou mais uma vez numa situação difícil, né? Se envolveu num acidente, se bem que o George Russell, na minha modesta opinião, eu acho que ele é quem acabou sendo um pouco mais culpado dessa situação, mas o fato é que o Bottas não consegue ter um desempenho esperado, né? Bom, na classificação dos construtores, a Mercedes com 60 pontos, RBR com 53, a McLaren com 41 e a Ferrari com 34. Olha que legal, né? Próxima etapa, o GP de Portugal, Algarve, dia 2/5, às 11 horas. Então nós teremos aí mais um GP interessante e essa temporada, pessoal, essa temporada promete muita coisa boa. Tenham certeza disso. Então os amantes da Fórmula 1 vão ficar muito felizes porque competição é uma coisa interessante. A gente vê o brilho nos olhos de quem quer ser campeão pela primeira vez, que é o caso aí do Verstappen, e a gente vê Lando Norris, Leclerc, são ótimos pilotos chegando, e o Hamilton, que apesar de já ter ganhado tantas vezes, né, mas ele ainda consegue
agora encontra alguém que é competitivo, que isso é muito interessante, tá bom? Então agora eu vou passar a bola pro Clóvis e daqui a pouquinho a gente fala novamente. Saudações, saudações Beto, saudações a todas e todos que nos acompanham no A Hora do Esporte, saudações Vitão, saudações Ariadne, saudações a todas e todos que nos acompanham no A Hora do Esporte. Não deixe de curtir o nosso canal lá no YouTube, no Facebook, compartilhar os nossos conteúdos para que a gente tenha um alcance aí e consiga promover algum debate sobre os temas que nós trazemos nas nossas duas edições de segunda-feira e de quinta-feira. Bom, hoje nós vamos falar então sobre rodada do Campeonato Paulista, Taça Libertadores da América, as armadilhas, aí trazer um tema para discussão, as armadilhas de transformar o clube em empresa, ou seja, o clube em SA, Sociedade Anônima, o que isso provoca, alguns exemplos, vamos dar um exemplo aqui de um clube da América do Sul, que essa é a buzina, aqui a gente está do lado de uma transportadora, não tem como evitar esses barulhos. Mas trazer, como eu estava dizendo, trazer um exemplo de um clube daqui da América do Sul, que caiu nessa armadilha e quase foi rebaixado para a segunda divisão. Enfim, para os torcedores, a princípio, né, parece ali que é uma saída para os clubes, mas na verdade causa muitos problemas e o clube, que é um patrimônio de seus torcedores, acaba sendo levado de acordo com os interesses de empresários, alguns que não estão nem aí para a torcida, para o clube, enfim, estão ali só para tirar algum tipo de lucro. E nessa pegada, nós vamos falar da Superliga Europeia, que os 12 clubes da Europa estão querendo criar aí um clube elitizado e que de certa forma não, acaba com competitividade, estraga o futebol, aquele clube que às vezes aparece ali, aquele time que ninguém aposta nada, acaba ganhando o campeonato, algumas gratas surpresas. Então eles querem acabar com essa... Acho que é o que motiva, né, a todos nós a gostar de futebol. Bom, então vamos lá. Nesse fim de semana nós tivemos rodada do Campeonato Paulista. Teve aí alguns jogos atrasados por conta da Covid, então tem, né, jogos de algumas rodadas, então a gente acompanha a tabela, não dá para ter muita noção do que temos na rodada. Tivemos o clássico na sexta-feira, o choque rei entre São Paulo e Palmeiras. São Paulo venceu o Palmeiras no Allianz por 1-0, depois de quebrando um tabu de 12 anos sem ganhar do Palmeiras no Campeonato Paulista. O Palmeiras jogou com seu time alternativo, né, poupou alguns jogadores que jogaram a final da Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. Então tivemos ali um bom time do Palmeiras. Foi um bom jogo. O São Paulo jogou com seu time hoje titular, né, podemos dizer assim, e fez uma boa partida e venceu de forma merecida o Palmeiras no Allianz Parque. Demonstra ali que o trabalho do Crespo vem sendo, né, vem tendo um bom começo, um bom início, demonstrando aí que o São Paulo pode vir a ser uma equipe competitiva. Ainda está, né, em termos de elenco, Flamengo e Palmeiras e o Atlético Mineiro estão com um elenco um pouco melhor, mas o São Paulo pode ser um time competitivo, né? Mas isso a gente só vai ver ao longo da temporada. Daí depois nós tivemos o Corinthians, que empatou com o São Bento, depois ganhou do Ituano ontem por 2-0. O Santos tinha perdido por 3-0 da Ponte Preta na sexta-feira e venceu agora ontem. O Palmeiras empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto, mas então esses são os resultados do Campeonato Paulista, que nós ainda estamos na fase de classificação. O Palmeiras é o único que se acabasse hoje, claro, o Palmeiras tem jogos a menos, não classificaria para as quartas de final. Mas ainda tem tem muita água para passar debaixo da ponte. Bom, vamos falar então agora Taça Libertadores da América. Os clubes brasileiros estreiam, né, nesta semana. Amanhã nós temos o São Paulo, o Santos estreando na Libertadores. O Palmeiras
estreia na quarta-feira. Lógico, o Internacional também na terça-feira, o Palmeiras na quarta e na quinta-feira o Fluminense. O Santos joga com o Barcelona de Guayaquil, aqui na Vila Belmiro, aqui no Brasil, né? Aqui não, né? Aqui no estado de São Paulo, na verdade, lá na Baixada Santista, na Vila Belmiro, contra o Barcelona de Guayaquil, que é uma equipe tradicional já na Libertadores, já vem figurando, já fez até final de Libertadores, inclusive, já eliminou clubes brasileiros, o Santos em 2018, também eliminou o Palmeiras em 2017, então é uma equipe com uma tradição, peso, mas o Santos acredito que seja favorito. Nesse mesmo dia nós temos o Internacional, que vai jogar fora de casa, lá na Bolívia. Só pegar aqui a colinha, né? O Internacional joga com a Always Reeds da Bolívia, lá em La Paz, né, na altitude. É o grande complicador. Atual campeão boliviano, viu? Always Reeds. Mas Internacional, tecnicamente, tem muito mais, né, time, mas o fator altitude sempre complica. Então, acredito que vai ser um jogo complicado, mas o Internacional deve sair de lá com um bom resultado. E o São Paulo estreia no Peru, lá em Lima, contra o Sporting Cristal. Já jogaram, já se enfrentaram na Libertadores em 2004, inclusive o São Paulo estreou também jogando contra o Sporting Cristal e acabou vencendo. Então tem um bom retrospecto contra a equipe peruana e é um grande teste aí para a equipe do Crespo, que foi bem na semana passada, enfrentou clubes da Série A como Bragantino, Palmeiras, e agora tem esse jogo fora de casa, sempre um pouco complicado. Na quarta-feira o Palmeiras também, lá em Lima, vai enfrentar o Universitário. É um jogo, como se um jogo sempre fora de casa é um pouco mais complicado, mas o Palmeiras tem um bom elenco. É um momento, acho que agora o Palmeiras vira a chave, apesar dos protestos da torcida, que eu acho que é desmedido, porque o Palmeiras vem fez uma boa temporada e acredito que o Palmeiras seja o favorito. E, finalizando, o Fluminense vai enfrentar o River Plate da Argentina. Esse jogo é aqui no Rio de Janeiro, vai ser no Maracanã. Já um pouco complicado, o River Plate, vice-campeão da Libertadores em 2019, campeão em 2018. Ano passado chegou até a semifinal e complicou para o Palmeiras o jogo aqui no Allianz. Então é uma parada dura para o Fluminense. Então são esses os jogos da Libertadores. Deem seus palpites e na semana que vem vamos ver aí como que se saíram os clubes nessa estreia da Copa Libertadores da América. Falando então na Taça Libertadores, nós vamos deixar aqui na descrição dos vídeos o link para você acessar a tabela, saber os horários direitinho dos jogos da Taça Libertadores desta semana. Continuando aqui na América do Sul, nós vamos falar de um debate que vem acontecendo aqui já no Brasil, inclusive no Congresso Nacional já surgiu ali o Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara antes do Arthur Lira, que, né, agora fica tweetando lá, criticando o Bolsonaro, mas teve lá o momento de fazer o impeachment, não fez, né, de forma covarde, então ele também é um cúmplice desse genocídio, assim como o Arthur Lira. Mas vem acontecendo um debate sobre o modelo clube-empresa. Transformar os clubes em sociedade anônima. Tem muita essa ilusão no futebol, não só no futebol, mas aqui no Brasil, de que o modelo empresarial, se a gente adotar todo o modelo empresarial, a nossa vida vai funcionar. Aliás, não só no Brasil, no mundo, esse ideário neoliberal, se você administrar a sua vida como se a sua vida fosse uma empresa, tudo vai dar certo. E incentiva o individualismo, a meritocracia, que eu até comentei no programa anterior. E a gente sabe que isso na prática não funciona. Inclusive tem vários estudos que apontam para a falência desse modelo empresarial na nossa vida. Aliás, é um modelo que ele tende a formar monopólios, oligopólios e não traz nenhum bem-estar para nós. Mas lá no Chile, país vizinho nosso, aqui na América do Sul, adotou esse modelo, quer dizer, o Colo-Colo
a equipe, o clube de maior torcida do país, o único clube chileno a ganhar a Taça Libertadores da América. Na temporada passada quase foi rebaixado para a segunda divisão do campeonato chileno. E o que aconteceu? Né? Vamos fazer um breve histórico, a gente vai deixar aqui na descrição também o link aí com uma matéria sobre trazendo alguns detalhes de como o Colo-Colo foi definhando e quase caindo para a segunda divisão do futebol chileno. Ele foi assumido por uma empresa chamada, só pegar aqui a colinha, né? Blanco e Negro S.A., que acabou dilapidando todo o patrimônio do Colo-Colo, inclusive impondo algumas... não criando nenhum vínculo trabalhista com atletas, com funcionários do clube, deixando a míngua, sobretudo agora no período de pandemia. E isso também foi um dos motivos pela péssima campanha do Colo-Colo. Tem a mão também do presidente, do Sebastián Piñera, que é presidente aí do Chile, que é um dos, digamos, sócios da Blanco e Negro S.A., responsável aí pela dilapidação de todo o patrimônio do Colo-Colo. Bom, isso é fruto também, né, de um modelo neoliberal. Lembrando que o Chile foi o primeiro país aqui na América Latina a experimentar esse trágico modelo neoliberal através do golpe de 11 de setembro de 1973, em que Augusto Pinochet, com o auxílio da CIA, deu o golpe em Salvador Allende, implementou no Chile o neoliberalismo. Então, destruindo tudo que é serviço público. No Chile não tem, por exemplo, não tinha educação pública, sistema de saúde pública, sistema de previdência. Aliás, o Paulo Guedes foi um dos que esteve lá no Chile e ajudou a aplicar essa política tão nefasta e agora quer trazer aqui para o Brasil. Então, tudo isso é fruto desse neoliberalismo que também destrói o clube, destrói o clube, que é um patrimônio do seu torcedor, e acaba deixando de acordo com os interesses de empresários, muita gente inescrupulosa que só quer tirar vantagem em cima de uma paixão que é o futebol. Então, já emendando com transformando o futebol no negócio, essa ganância, nós temos na Europa um movimento de 12 clubes, 3 deles da Espanha, 3 da Itália e 6 da Inglaterra, em transformar a Superliga Europeia. Acaba com a Champions League, esses 12 clubes nunca serão rebaixados. Convidaram 15 clubes, o Bayern de Munique e o PSG não assinaram, não são signatários desse modelo, amplamente criticado por várias pessoas do mundo do futebol. Alex Ferguson, ex-técnico do Manchester United, fez duras críticas. Gerd Neville, que também é um craque do Manchester United, também teceu duras críticas, inclusive, e tecendo críticas inclusive dos setores conservadores, unindo ali conservadores e trabalhistas na Inglaterra. O Boris Johnson, primeiro-ministro conservador, e o parlamento, em parte do parlamento conservador, contra esse modelo, que acaba criando assim, esses 12 clubes são intocáveis, vão criar essa liga e alguns clubes ali vão entrar e esses 12 não serão rebaixados. Quem são esses 12 clubes? Vamos lá, da Espanha, Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. Da Itália, Juventus, Internacional de Milão e o Milan. Da Inglaterra, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham e Arsenal. Esses 12 sempre participariam, nunca deixariam de participar. E lembrando que no futebol inglês nós temos um modelo aí de vários donos que adquiriram clubes, aí, grupos econômicos.
atuando, e isso acaba tirando, né, a essência do futebol. Também eu acredito que é um movimento que, contrário, só está criando um clube elitizado e tirando a disputa, tirando a graça do futebol. Então, é isso, nossa Hora do Esporte de hoje. Voltamos na quinta-feira com a Ariadne, volto com o TBT e agora passo a bola para o meu amigo Beto. Um grande abraço, Beto, e sigamos uma boa semana para todas e todos e cuidem-se. Valeu, Clóvis, obrigado. Voltando agora para a gente fazer o encerramento do programa. Hoje um dia especial, dia 19 de abril, um dia especial porque é aniversário do rei Roberto Carlos, o nosso eterno rei. Vida longa ao rei, vai aqui uma homenagem para ele. E uma homenagem para o rei, conhecido mundialmente e amigo de muita gente, porque ele entra na casa de tanta gente, né? Agora vai uma homenagem especial também a um amigo meu, um especial amigo, meu amigo Tião. Tião, um amigo de longa data, uma pessoa que dividimos tantas coisas, um amigo de fé, um irmão camarada. Então fica aqui um abraço para você, Tião, meu caro. E já há algum tempo se falava, né, o Milton Nascimento é um poeta que ele falava que amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração. E é isso. Você, meu grande amigo, fica aqui um abraço para você. Um abraço para todos que acompanham os nossos trabalhos. E aí, boa semana para vocês. Até mais. Tchau.